Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que atualmente está sem partido, e ele é um dos cotados para ser presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia, vereador, bem-vindo, prazer ouvi-lo mais uma vez por aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia ao nosso ouvinte da Rádio Super. Vereador, já disse que o senhor é um dos cotados para ser presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, cotado inicialmente para disputa, evidentemente. Em que pé estão essas articulações? E o senhor vai ter o apoio do prefeito Fuad Noman? Meu caro, eu vou fazer aqui uma citação de uma frase que eu ouvi ontem do meu colega Elcinho da Tabu. Nós estávamos conversando sobre isso, aliás, até para retribuir a gentileza dele nessa rádio, que, perguntado por vocês, disse que eu sou um bom nome para ser candidato a prefeito. E ele que também está pleiteando a vaga de candidato à presidência da Câmara. Né? Exato, e eu acho que o Elcinho tem um espírito no sentido de dizer que a Câmara precisa manter o que criou até agora, de diálogo, de respeito. Eu não gostaria de ver a Câmara Municipal rachada, brigada. Por quê? Porque o impacto é na cidade. Vamos falar do que interessa ao povo que está nos escutando agora? Porque a disputa de presidência é uma questão interna da Câmara. O povo continua preocupado com os ônibus. O subsídio vai acabar em breve, faltam 3 meses, basicamente. Onde é que está o conjunto de normas e leis para resolver a questão do contrato? Primeiro ponto. Segundo, essa cidade precisa resolver algumas questões como desenvolvimento econômico, trabalho, emprego, crise, diálogo com o poder estadual, diálogo com o poder federal, tem que vir verba para habitação, e tudo isso fica melhor quando a Câmara Municipal respeita o que está na Constituição. Um poder harmônico e independente. Harmônico no sentido de que tem que ter diálogo com a prefeitura. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito, tem que sentir que a Câmara tem respeito e diálogo com quem está sentado ali. O prefeito Fuad Noman foi na minha casa semana passada, eu convidei ele para um jantar, ele esteve lá com o secretário de governo Josué Valadão, e eu tenho diálogo com o prefeito. Agora, tem uma outra palavrinha aí que é independência, e é isso que eu quero colocar nessa disputa. A Câmara Municipal, quando ela fica subjugada pelo Poder Executivo, ou seja, quando quem senta na presidência da República, na presidência da Câmara, está ali só porque o prefeito indicou, você tem um problema. Você lembra do plano diretor? Você lembra da aprovação do plano diretor? Aquilo dali foi feito de um jeito em que eu era o único a discordar com mais 2 ou 3 colegas, dizendo, o impacto para a cidade vai ser brutal. No dia 5 de fevereiro agora, meu caro, o prazo se encerra em relação à questão da outorga e está uma confusão na cidade, porque tudo pode paralisar no aspecto de construção civil a partir de 5 de fevereiro. Há como reverter isso com alguns projetos de lei e tal, mas isso só se aprova no ambiente harmônico e independente. Por que eu estou pontuando isso? Se depois do dia 12 de dezembro o resultado for um lado derrotado na Câmara, seja ele qual for, nós teremos um ambiente em que as leis terão dificuldade de passar, nós teremos um ambiente de oposição radicalizada, nós teremos um ambiente que eu já estou vendo aí de partes não conversando entre elas. Então, o que eu estou oferecendo aqui, mais do que uma candidatura à presidência, é diálogo, harmonia e independência para a gente manter o parlamento focado nos problemas da cidade. Vereador, a saída do ex-prefeito Alexandre Calil para a disputa ao governo de Minas, a entrada do prefeito Fuad Noman, fez com que essa possível Câmara harmonizada pudesse ficar mais palpável do ponto de vista político, é claro, mas no sentido de há um diálogo mais fácil entre vocês e essa construção, ela pode ficar mais clara? Eu acho que o prefeito Fuad Noman tem um estilo de fazer política muito diferente do seu antecessor, que xingava vereadores, que dizia que não precisava da Câmara Municipal, e a relação começa a se deteriorar com o ex-prefeito no momento em que um projeto de lei que era muito importante para a cidade, continua sendo importante para a cidade, que é o empréstimo de um dinheiro claro do Banco Internacional para as obras de enchente, foi derrotado por um voto. E naquele momento eu articulei muito a favor desse projeto, estive na prefeitura algumas semanas, pedi para o prefeito enviar o projeto de volta, porque brigas políticas não podem prejudicar a população.
Aquele ali foi um momento muito ruim, porque já era para esse dinheiro estar tramitando nos seus processos do Banco Internacional para chegar na cidade e resolver chuva. Isso é o que eu falo sempre. Durante 5 ou 6 anos que o Calil esteve lá, nós tivemos momentos de profunda discordância, eu e ele. Mas eu nunca votei contra a cidade, eu nunca tive contra a cidade. Agora, isso pode piorar a partir da eleição agora? Pode, vamos ser claros aqui na rádio. O que acontece é que, como a presidente Nelly Aquino afirma, o prefeito Fuad Noman disse que não participaria desse jogo, da eleição da presidência da Câmara. Ele, de fato, disse isso a ela. E ela alega, com razão, que ele entrou no jogo. E ele entrou no jogo. Então, assim, nesse momento, você me pergunta, você é o candidato do prefeito? Não. E eu acho que a Câmara não pode ter um candidato do prefeito. Afinal de contas, a Câmara Municipal é a Câmara Municipal e a Prefeitura é a Prefeitura. Eu não estou indicando quem o prefeito vai nomear de secretário de governo. Eu não estou indicando ninguém na prefeitura. O prefeito, eu respeito a autonomia dele para cuidar do Poder Executivo. Mas o apoio dele seria bem-vindo? Oi? O apoio dele, por exemplo, seria bem-vindo? Aí é o que eu estou dizendo, ou seja, então você tem isso. Da outra parte, eu não tenho algum deputado ou algum parlamentar externo à Câmara que diga, não, esse daqui é o meu candidato. Não. Então, eu estou querendo aqui defender uma independência. Eu dialogo com todos os colegas vereadores e disse ao prefeito isso. Prefeito, eu não acho salutar que o presidente da Câmara seja alguém que sente naquela cadeira apenas pelo apoio do senhor. No entanto, a manifestação, a sinalização do senhor de que este candidato ou aquele candidato terão um diálogo com a prefeitura, claro, é importante. Eu acho que é por isso que ele foi na minha casa jantar, mostrando de um jeito muito claro que nós dialogamos. Por quê? Isso não sou eu, ou não é um ou outro. Um presidente que senta no parlamento apenas para representar os interesses da prefeitura é nocivo para a democracia, como foi no caso da questão do plano diretor. Você tinha um parlamento muito voltado para o Poder Executivo e o que foi aprovado ali trouxe consequências para a cidade, por isso eu mencionei o caso. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte, nós temos um cenário hoje em que está ficando cada vez mais claro uma divisão na Câmara Municipal, como o senhor mesmo disse, de um grupo que vive sob a influência do deputado federal Marcelo Aro. O senhor não citou o nome dele, mas acabou se referindo a ele quando falava de influência de deputado federal, e nós sabemos que ele tem tentado influenciar essa eleição. É o grupo que está ficando conhecido como Família Aro dentro da Câmara Municipal, e temos um grupo que se apresenta mais como independente, como o senhor mesmo se coloca aqui, mas que tem um pouco mais, talvez, de proximidade com o prefeito Fuad Noman, que consiga sentar numa mesma mesa e dialogar com o prefeito, como o senhor acabou de nos relatar. Qual é o papel da presidente Nelly Aquino nesse contexto? Pergunto porque ela tem uma ligação profunda com Marcelo Aro, isso ficou evidente na campanha eleitoral agora em 2018, mas ao mesmo tempo sempre manteve uma relação muito boa com o senhor. Sim. De extrema parceria. Qual tem sido o papel da presidente da Câmara efetivamente? Nelly Aquino é minha amiga, isso é público. Sim. Aliás, mais do que minha amiga, é a minha representante na Câmara dos Deputados. Votei nela para deputada federal. Na última terça-feira nós jantamos juntos, rimos, brincamos, nos gostamos bastante. E eu acho que o papel dela até o final do mandato é fazer aquilo que ela prometeu quando eu apoiei para presidente. Na última eleição, a Nelly Aquino foi eleita por ser independente. Ela não pertencia à família Aro, que você mencionou, isso é público e notório. No final ali de 2020, quando foi a eleição dela e minha, nós conversamos muitas vezes, ela não pertencia, mas ela contou com o apoio do grupo ligado ao então deputado federal. Ao hoje ainda deputado federal. Ao mesmo jeito, ela não era a candidata do prefeito. Você se lembra disso? Ou seja, aconteceu o seguinte, a Nelly tinha um grupo independente, a prefeitura tinha o nome naquele momento do Bruno Miranda e havia já o grupo de influência do deputado federal Marcelo Aro. Ou seja, a Nelly, como uma candidata independente, mostrou, e eu acho que foi um grande parceiro nesse sentido, que era melhor para a Câmara e para a Prefeitura ter uma candidatura independente. Os dois grupos aderiram e não houve disputa. Houve um consenso. Eu insisto, eu trabalho para isso, para um consenso. E acho que o papel da presidente, nesse momento, tem sido de manter a coordenação da Câmara Municipal de um jeito que mantenha a relação minimamente republicana, que é o que eu defendo. Mas eu me espelho na eleição dela.
em que eu fui talvez um dos principais apoiadores. A presidente Nelly Aquino era uma candidata independente que contou com o apoio de ambas as partes. E eu ajudei a costurar isso. E foi para mim o melhor para a Câmara, porque a Câmara Municipal nos últimos 2 anos evoluiu bastante, cumpriu seu papel de fiscalização e uniu todo mundo. Você mencionou um fato aqui interessante, acho que foi você. Todas as pessoas que vinham aqui falar dela falavam bem, e é fato, porque a gente entende que a eleição dela de maneira independente foi o melhor para a Câmara e é o que eu pleiteio agora. Essa possível abertura de uma CPI na Câmara Municipal que vai investigar, por exemplo, a Lagoa da Pampulha, já seria um recado dela, a Prefeitura, de interferências? A gente trouxe isso na coluna à parte de hoje, sobre possíveis interferências do Poder Executivo sobre essa eleição na Câmara? Aí ela tem que falar por ela. O que eu falo por mim é que esse pedido de CPI estava na Câmara há muito tempo. Aliás, eu cobrava que ela abrisse essa CPI e insisto, não é por uma questão de jogo interno da Câmara. Você já passou pela orla da Lagoa da Pampulha? Aquele cheiro é normal? Depois de muitos e muitos aditivos? Falo aqui com quem mora na Pampulha ou com quem gosta da Pampulha nessa cidade. É certo fazer um conjunto de aditivos daquela monta? Aliás, meu amigo Vitório Edioli, com quem eu gosto de tomar um café da manhã ali na Rua Calabria, ele tem um exemplo claro, que sozinho limpou a Lagoa da Pampulha nos anos 90 com águas pés e tudo que tinha, com dinheiro do bolso. E não é possível que a Prefeitura de Belo Horizonte não consegue resolver isso. O patrimônio histórico da Pampulha, o museu está fechado há quanto tempo? O uso e ocupação do solo da Pampulha. As casas vão continuar sendo abandonadas porque a ideia do que está acontecendo ali de uso familiar já ficou no passado? Então, assim, a CPI da Pampulha, uma comissão para a Pampulha, da minha forma de ver, não pode ser um recado e uma troca política. É um presente para a cidade, porque aquele patrimônio cultural da humanidade merece cuidado e carinho. E eu já tinha assinado o pedido anterior, um vereador retirou o seu nome, foi proposto a ideia de um novo pedido. Eu sou muito coerente e sou escravo da minha coerência. Eu vou sempre estar do lado do povo de Belo Horizonte. Tenho certeza que se perguntar para os moradores da Pampulha se aquela situação deve ser investigada, acho que sim. E quem não deve, não teme. Eu não acho que é recado, porque só é recado para quem escuta, decide usar a carapuça. Nós falamos até aqui, vereador, de 3 pontos de discussões que tomam conta hoje, né? A questão da Pampulha, BH Trans e plano diretor. Isso. Se decidido, né, por você na presidência, na presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, qual seria a prioridade de ponto de discussão de Gabriel Azevedo hoje para Belo Horizonte, no momento em que esses 3 pontos, embora diferentes, são tão importantes e discutidos e tão almejados por parte, né, ou de grande parte da população de Belo Horizonte? Uma chance para você acertar. BH Trans? Mobilidade. Nós estamos sentados numa bomba. A Câmara Municipal aprovou um subsídio emergencial há alguns meses que termina em março do ano que vem. Durante esse subsídio, a ideia era aprovar um conjunto de medidas para reformar o contrato, para fazer a coisa mudar, sobretudo com uma meta clara, Rodrigo. Mais ônibus na rua já temos, mas eles precisam não estar cheio no horário de pico e tem que passar no horário. Para isso acontecer, precisamos de faixas exclusivas, de mudar a forma de remuneração, ou seja, hoje quem está carregando o sistema de ônibus nas costas é o pobre, que paga a passagem. É só a passagem ali Por isso, os empresários são motivados a encher os ônibus de gente e deixar vários horários vazios. Se você deixa de ter apenas a passagem como remuneração, muda a forma de cobrança, criando um sistema de quilometragem, ou seja, independente do sistema de circulação de ônibus, eles vão ter um fundo para se manter ali. Aí você motiva o empresário a botar mais ônibus na rua e tirar aquelas cenas de gente entupida no horário de pico. Então, isso precisa de um projeto de lei. O de faixa precisa de um projeto de lei e ainda tem o da bilhetagem, que é acabar com o dinheiro no ônibus, para não ter corrupção, para ter transparência e para ter inteligência de dados que remodele as linhas. São 3 projetos de lei da minha autoria que eu coloquei para tramitar há algumas semanas, já passaram na primeira comissão, hoje pela manhã vão passar na tramitação conjunta de outra comissão, vão ficar prontinhos para serem votados. Terça que vem nós vamos na prefeitura discutir o que a prefeitura quer colocar de emenda, mas o prazo voa, porque a Câmara entra a recesso dia 31 de dezembro. Então, eleito presidente, primeiro ponto, essa cidade não sossega até dar
vida decente para quem usa ônibus. E não é só isso, nós temos que levar mais gente para usar ônibus, tirando o carro da rua e melhorando a mobilidade. Esta é a minha prioridade para trabalhar na presidência da Câmara, com parceria com o prefeito. Porque, gente, a população não vê Câmara, prefeitura, vê o seguinte: governo, políticos, e eles, em geral, sempre aí nas suas disputas, enquanto a gente aqui se prejudica. Então, o meu foco permanente é Câmara e Prefeitura têm que ser independentes e harmônicos entre si, com um foco só: brigar apenas com os problemas da população. Vereador, em relação ainda à questão da mobilidade, seria uma prioridade também uma conversa com prefeituras da região metropolitana, com o governo de Minas, porque a gente sabe muito bem que a questão da mobilidade, a gente poderia também entrar na questão do metrô aqui, porque a gente tem assunto para falar durante um ano, se for preciso, infelizmente, pela forma precária que a gente tem do transporte hoje no estado de uma forma geral. Mas em relação à região metropolitana e a Belo Horizonte, a gente sabe muito bem que a solução não passaria apenas para o transporte da capital mineira, mas principalmente da região metropolitana, que precisaria ser uma forma integrada. Parece muito fácil quando a gente conversa aqui com representantes do poder público, vereadores, deputados, governador, pessoas da agência, né, metropolitana, né, Rodrigo, na pessoa da Mila, e aí eu vou falar sobre ela aqui porque ela sempre participa com a gente. Ela é excelente. Por que, então, que não há de fato uma solução para a população que precisa de todos os dias usar o transporte público? É curioso você perguntar isso, porque hoje eu sou mestrando na London School of Economics e sou mestrando em cidades. Já estou concluindo esse mestrado e o tema, inclusive, é soluções para a mobilidade. Tudo que a gente escuta lá dos professores que são especialistas do mundo precisa de integração metropolitana. Claro, eu sou um vereador de Belo Horizonte, portanto tenho que cuidar da minha limitação. Mas não existe isso, uma vez que o tecido urbano é da região metropolitana. Por isso eu tive na segunda-feira com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com uma ideia que eu acho que precisa virar uma lei federal. Em que sentido? Um sistema único de mobilidade nacional, com um fundo de recursos para as regiões metropolitanas que se unirem. Thalita, a solução está clara. Nós precisamos de um sistema de bilhetagem só para Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Betim, isso é claro. Nós precisamos de um sistema para além do metropolitano, integrado de ônibus entre esses lugares. Precisamos de um plano diretor único para a região metropolitana. É uma cidade só. Não há que se falar em diferentes municípios. Mas o Brasil é um país concentrado na União, né? Nossa liberdade aqui nos estados para legislar e tal é pequena. E os incentivos, eles vêm de Brasília. Imagine, portanto, se você tivesse um fundo com recursos e esse recurso seria injetado no sistema ônibus a partir do momento que as regiões metropolitanas se unissem. Como eu estudo muito esse tema e gosto, havia a Metrobel nos anos 80, que não era exatamente um exemplo de gestão, mas que tinha o papel de integrar a região metropolitana. E era de fato, né? Os ônibus eram integrados. Até porque no momento da ditadura o município tinha pouquíssimo poder. Com a Constituição de 88, a Metrobel acaba e não se corre no nível estadual para criar uma gestão metropolitana. Pelo contrário, o caminho foi o contrário. Exatamente. Municipalizaram o transporte. Cria-se a Begotrans em 93 e cada um foi criando o seu ônibus. E não houve nos anos 90 um processo de integração. Se você tem um incentivo, que é o que eu sugeri para o Rodrigo Pacheco, que ele gostou muito, de um fundo nacional, de um sistema único de mobilidade, para integrar as regiões metropolitanas, injetando recurso nos ônibus, para você ter aí sim um aporte federal no nível metropolitano, isso garante mais qualidade. Porque agora a gente vê a discussão de São Paulo, nós vamos dar tarifa zero. São Paulo tem metrô. Gente, é porque São Paulo é algo à parte no Brasil. O valor do caixa do prefeito de São Paulo é um, o do prefeito de Belo Horizonte é outro. Então nós temos que discutir com responsabilidade. E mais, dinheiro que está em Brasília não é de Brasília, não. O dinheiro que está em Brasília é nosso. O que nós estamos precisando, portanto, é de representantes, 3 senadores e 53 deputados, para trazer esse dinheiro que a gente paga imposto aqui, vai para lá e não volta. E aí, claro, aí a gente entra no sistema de mobilidade, no metrô e tantas outras coisas que precisam acontecer para a gente melhorar o trânsito da nossa capital. Mas nós temos muita coisa para fazer aqui, como estamos fazendo. Então, tem o que se faça em matéria de mobilidade, eu estou com essas leis propostas, tem o que se faça em planejamento urbano, para mudar a forma de ocupação da cidade. Não dá para Belo Horizonte ser sugada por Nova Lima. Nós precisamos aquecer o mercado imobiliário, o ato de morar e residir no centro. Gente, nós temos 15 mil pessoas nas ruas e, ao mesmo tempo, tem uma centena de imóveis vazios no centro da cidade. É importante?
cobrar o dinheiro federal para construir política habitacional? Sim, mas é importante ser criativo e motivar o retrofit no centro da cidade para habitação, que é outra coisa que eu tenho dialogado com a prefeitura. E se nós formos falar aqui disso tudo, nós vamos longe, porque, como eu já disse, tem um projeto de cidade. É exatamente sobre um projeto de cidade que eu quero falar. O senhor é tido como um candidato a prefeito em 2024, na próxima eleição. Mas o senhor está sem partido faz um tempo. Já ouvimos falar que o PMB, atual Partido da Mulher Brasileira, vai mudar de nome por Mais Brasil, se chamaria assim, e que teria Gabriel Azevedo em suas fileiras. Procede? Olha, há um conjunto de partidos que começou a me convidar. E eu recebo todos esses convites com muito respeito e com muita alegria. Dá pra gente a liberdade de falar o seguinte: ruim é se não tivesse nenhum partido querendo que eu ocupasse uma boa dor de cabeça, digamos. Fileiras, né? Oi? Digamos que seja uma boa dor de cabeça. Não chega a ser uma boa dor de cabeça, porque eu acho o seguinte: um projeto de cidade, um projeto de disputar uma prefeitura, não é algo que se faz sozinho. Não é algo que se faz sem partido. Aliás, eu tenho conversado com o prefeito Ford nesse sentido. Ele é herdeiro de um tipo de eleição que não se dá normalmente no Brasil. Ou seja, o prefeito Alexandre Calil foi eleito com uma larga popularidade, com grande apoio popular, mas sem necessariamente precisar contar com apoio partidário. Isso não é o normal. A política precisa dos partidos. Eu vou seguir defendendo a ideia de que as pessoas deveriam ter um direito de se candidatar sem partido. É o que acontece em várias democracias do mundo. Candidaturas independentes eu defendo e aplaudo. Mas no Brasil o jogo é partidário e cada vez mais. Com a cláusula de barreira agora, você tem um primeiro escalão de partidos no Brasil, PL, PT. Aí você tem 5 grandes em seguida: MDB, PSD, União Brasil, Progressistas e Republicanos, e em seguida 5 de outra grandeza: PSDB, Cidadania, Rede PSOL, PDT, PSB e Podemos, que juntou com PSB, com PSC, além do Avante, do meu amigo deputado federal Luiz Tibé, para quem manda um abraço aqui. São 12 partidos aí no jogo? 12. Ou seja, a última eleição de prefeito aqui ainda tinha 32. Então, o jogo ele vai ficando partidário. E é claro que a conversa partidária tem que acontecer, e eu fico muito feliz dos vários convites, das várias conversas que eu vou ter. O PMB foi um convite, então? O PMB, a presidente nacional, estivemos conversando, conversamos com o presidente do PRTB, conversamos com quadros do União Brasil, do MDB, do PSD, do Republicanos. Alguma preferência? Estamos conversando. A minha preferência é cuidar de Belo Horizonte. E o importante é lembrar que o partido político é uma ferramenta a favor da sociedade e nunca um meio em si. Minha prioridade vai ser sempre a capital mineira. Aliás, era uma coisa que sempre especulava, né, Rodrigo? Gabriel vai se candidatar em 2016, quando chegar em 2018, ele vira deputado federal. Não, eu vou ser 4 anos vereador, porque a pessoa que me dedicou um voto me quer cuidando de Belo Horizonte. Tudo bem. Até 2018 eu tive que enfrentar o ato de que eu ia abandonar o mandato. 2020, reeleição. Não, agora sim. Agora ele reelege vereador, mas daqui 2 anos ele é candidato a deputado. Negativo. Passou a eleição, sigo no meu mandato, porque eu sempre disse, são 8 anos de vereador. Mas não. Não sou candidato à reeleição de vereador em 2024, porque defendo também uma ventilação do parlamento e acho que você não pode ficar ali muito tempo. Minha postura, respeito quem pensa diferente, mas o meu eleitorado acho que concorda comigo. Então, meu compromisso está claro, é com essa cidade. Eu sou um municipalista. Eu acredito em cidades, eu estou fazendo um mestrado em cidades, eu vivo em Belo Horizonte, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero cuidar. Então, os partidos que quiserem ir se somando, e à medida em que essas conversas forem acontecendo, todos serão muito bem-vindos para a gente dialogar, e ainda tem muita água para passar pela ponte. Você já está chegando em 2024, tem eleição para presidente da Câmara, dia 12 de dezembro, e não tem eleição sem pedir voto. Então eu vou aproveitar a grande audiência aqui, sei que tem vários colegas vereadores conectados, todos os 40 vereadores, eu estou pedindo o voto de vocês. Você falou o apoio do prefeito. Com o prefeito eu quero diálogo e independência. Apoio eu quero dos 40 vereadores. Porque esta casa, este parlamento, merece ser cuidado por nós, 41 vereadores, e eu quero que muitos dos excelentes quadros que nós temos ali sejam reeleitos em 2024.
Uma das minhas prioridades como presidente é garantir um ambiente de trabalho para que todo vereador que quiser ser reeleito, fazer um excelente mandato na cidade, tenha condições para fazer isso. E eu acho que o ambiente de racha, de briga, prejudica. Então, eu sei onde bate o coração de todos ali. Eu sei quais são as causas importantes e caras para cada um. E nesse sentido, eu quero aqui pedir o voto de todo mundo para a gente não ter nem disputa, para a gente ter um consenso e trabalhar pela cidade. Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece. Perguntas objetivas, respostas objetivas, porque o nosso tempo, inclusive, estourou e estourou muito. Uma palavra. Uma palavra para cada um. Vamos lá. Presidente da Câmara. Gabriel. Gabriel na presidência, combativo ou articulador? Harmonia e independência. Apoio de Fagnuman. Aos projetos para a cidade. Prioridade do Legislativo. Mobilidade urbana. Gabriel, candidato a prefeito, tem 24, sim ou não? Ninguém é candidato de si. Novo partido. Muita água para passar debaixo da ponte. Vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, viu, vereador? Espaço aberto sempre pro senhor aqui. Eu adoro vir aqui. É um prazer falar com vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.